O que faz Deus sorrir para você? Você já parou para pensar nisso? Que Deus sorri para você? Pensar nisso vai fazer com que tanto eu como você, a partir de hoje, façamos mais coisas que possam agradar o nosso Paizinho amado, porque afinal de contas, a aprovação dele é tudo o que nós precisamos. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes nós passamos a vida procurando ter a aprovação dos outros? Muitas vezes deixamos de fazer coisas certas, boas, aquilo que a gente gostaria de fazer, porque nós nos preocupamos com a opinião dos outros. Nós temos medo de sermos rejeitados, de sermos criticados. E com isso, quantas vezes deixamos de usar os nossos dons, as nossas habilidades, os nossos talentos para agradar a Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já imaginou como seria ver Jesus chorando? Pois é, Jesus chorou muitas vezes. Tem muitas passagens na Bíblia em que é relatado que Jesus chorou. Na Bíblia, em Lucas 19, nós encontramos uma passagem em que Jesus chorou. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subiu para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no Monte das Oliveiras, ele enviou 2 discípulos dizendo: vá ao povoado adiante e quando vocês encontrarem um jumentinho amarrado no qual ninguém montou, desamarrem-o e tragam até mim. Mas eles perguntaram, e se perguntarem por que a gente está fazendo isso? Jesus falou: diga que o Senhor precisa dele. Assim, os 2 discípulos foram lá e fizeram exatamente o que Jesus pediu. Eles encontraram um jumentinho, desamarraram e os donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Assim levaram a Jesus, lançaram mantos sobre o jumentinho para que Jesus montasse nele. Enquanto Jesus prosseguia, o povo estendia mantos para que Jesus passasse. Quando ele já estava na descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos começaram a louvar alegremente o Senhor em voz alta, pois eles tinham visto muitos milagres que Jesus tinha feito. Eles diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram: mestre, mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. E quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora os seus olhos estão ocultos para isso. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e cercarão de todos os lados. Também o lançarão por terra, você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Jesus falava isso da cidade de Jerusalém, mas quando ele nos diz isso, é para que nós também passamos a pensar que ainda é tempo de a gente perceber quem é que nos traz a paz, quem é que nos traz alegria, para que a gente volte para Jesus e passe a fazer coisas que façam ele sorrir e não ele chorar. No livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, ele nos ensina 4 maneiras de nós fazermos Deus sorrir. Deus sorri quando nós o amamos acima de qualquer coisa, porque este é o grande mandamento, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E quantas vezes
nós amamos outras coisas, colocamos pessoas, interesses, ídolos, paixões acima de Deus. E Deus não aceita que a gente adore outros deuses ou outros ídolos. Quantas vezes você, nos apegamos, nos damos créditos a amuletos, objetos e rituais. E a gente não percebe o quanto Deus detesta isso. Isso é algo que Ele não perdoa. Que a gente não o ame acima de todas as coisas. Muitas vezes nós amamos mais um namorado, uma namorada, um esposo, um filho do que a Deus. Mas Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E quando nós o amamos acima de tudo, Ele sorri pra gente. Deus não quer que nós façamos sacrifícios. Ele quer que nós tenhamos amor, que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. E não que a gente deixe apenas para orar esporadicamente quando estamos com problema, ou que deixemos para orar um pouquinho quando a gente já está com sono na hora de dormir. Mas sim que a gente tenha um relacionamento diário, contínuo com Ele. Nós podemos conversar com Deus o tempo todo, em pensamento, em tudo aquilo que a gente estiver fazendo. A gente pode estar nesse relacionamento profundo com Deus. Em Lucas 10, versículo 17, o próprio Jesus nos fala: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as forças e de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Segunda forma de nós fazermos Deus sorrir. Deus sorri quando nós confiamos nele de verdade. Quando a gente coloca nas mãos dele as nossas causas e a gente realmente confia. Já pararam para pensar quando Noé recebeu a missão de construir a arca? Ele confiou, foi lá e fez. Muitas pessoas chamaram ele de louco, que ele não sabia o que estava fazendo, mas ele não deixou de fazer aquilo que Deus havia lhe ordenado. Ele confiou na palavra e na direção de Deus. Muitas vezes nós pedimos curas em nossas vidas, nós pedimos ajuda e a gente não tem a paciência de esperar, a gente não confia de verdade, a gente vai lá e quer fazer do nosso jeito. A gente pede uma cura, mas a gente corre para buscar ajuda onde for, seja em médicos, seja em curandeiros, seja outras formas de cura. Ou seja, a gente pede cura para Deus e não confia e busca outras coisas. E quando a cura vem, muitas vezes esquecemos de dar os devidos créditos a Deus. Porque afinal de contas procuramos tantas coisas que nós mesmos não sabemos, não confiamos que foi a mão de Deus que resolveu tudo para nós. Terceira forma de fazer Deus sorrir para nós. Deus sorri quando nós obedecemos incondicionalmente. Quando nós demoramos a obedecer, quando Ele nos dá um direcionamento e a gente demora muito para tomar uma decisão, isso também é sinal de desobediência. É uma obediência parcial, mas que a gente não pode fazer só aquilo que nos convém na hora que nós queremos. Quantas vezes nós queremos fazer só aquilo que é conveniente para nós? Muitas vezes queremos o bônus, mas não queremos arcar com o ônus, com as nossas responsabilidades, para que a gente esteja obedecendo a Deus. Em Salmo 100, nós encontramos: obedeçam a Ele e de coração alegre, entrem na sua presença com música e com canções alegres. Quarta forma de fazer Deus sorrir para nós. Deus sorri quando nós o louvamos e damos graças continuamente. Façam Deus sorrir para você. Não há nada que agrade mais ao Senhor, a Deus, do que um coração grato. Quando nós agradecemos, Deus sorri para nós. A um coração grato, Deus dá tudo. Ouvir louvores, cantar hinos e louvores para Deus e
apreciar todas as belezas que Ele criou é uma forma de fazer Deus sorrir para nós. Quinta forma de fazer Deus sorrir para nós. Essa é muito importante, preste atenção. Deus sorri para nós quando nós usamos as nossas habilidades que Ele nos deu, os nossos dons, os nossos talentos para ajudar outras pessoas, para contribuir para a obra dele. Quando nós não usamos as nossas habilidades, os nossos dons e talentos, isso não agrada a Deus, porque afinal de contas, se Ele nos muniu de todos esses dons e talentos, é para que a gente possa usar. Se a gente não usar e se a gente desistir daquela caminhada que nós estamos fazendo, é como se nós menosprezássemos toda a criação e todo aquele presente que Deus nos deu. Por isso, pense nisso. O que você vai fazer a partir de hoje para fazer Deus sorrir para você? Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã!